nossa psicóloga que cuida de todos do projeto com muito carinho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Sempre um prazer te receber aqui na minha clínica. Prazer é nosso, né? Clínica Ana Lu, uma clínica assim super confortável, agradável. Você aí, né, muitas vezes que está precisando de uma ajuda, olha só que clínica nota 1000. Psicóloga Ana Lu Penteado. Clínica focada nos pensamentos, emoções e comportamentos. A forma como pensamos influencia diretamente nas nossas emoções e em nossos comportamentos. O objetivo é te fazer mergulhar para dentro de você. Uma busca por autoconhecimento, autoestima e identificação de pensamentos disfuncionais, resultando em uma vida mais leve e saudável. Lidar com as suas emoções é extremamente importante para todas as áreas da sua vida. Ana Lu, nossa psicóloga, vai te atender com muito carinho, tá? Fica a dica para você. Mas hoje nós vamos falar de emoções. Exatamente. São tantas emoções que eu vivi. Lembra da música do Roberto Carlos? Exatamente, nós temos muitas emoções, né? E eu estava vendo antes, atrás dos bastidores, né? Uhum. E 4 partes, emoções, como que é? Explica isso para mim direitinho. Exatamente, eu quis trazer um pouco hoje sobre a forma como eu trabalho, né? Na verdade, com a forma como a abordagem cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, funciona, tá? Então, para abordagem cognitiva comportamental, a nossa emoção ela tem 4 partes. E a partir de quando você cria essa consciência, você entende essas 4 partes da emoção, você ganha muito mais autoconhecimento, autoconsciência, inteligência emocional e assim aprende a gerenciar as suas emoções de forma mais saudável, tá? Mas para não parecer que eu tô ficando doida e ninguém tá entendendo o que eu tô falando, eu vou explicar certinho o que seriam essas 4 emoções e trazer alguns exemplos, tá? Então, assim, eu até tirei isso do livro Não Acredite em Tudo que Você Pensa, tá? É um livro bem interessante para quem quiser dar uma procurada, lá você encontra bastante exercícios, mas eu trouxe aqui de forma mais simplificada para que todo mundo entenda, tá? Então, eu criei a palavra CPNECO para ficar um pouco mais fácil de fazer esse exercício, tá? Aí você vai me perguntar, mas Ana Lu, o que é o CPNECO, né? O que é isso? As 4 sílabas do CPNECO vai identificar uma parte da emoção, como eu disse, são 4 partes. Então, o que seria essa emoção como um todo? CPNECO. C seria a nossa sensação, primeiro temos uma sensação, tá? P, o nosso pensamento, porque depois de uma sensação vem um pensamento. Sim. C, P, N, é a nossa necessidade, que nós temos uma necessidade a ser atendida. E por último, CO, que é o nosso comportamento. Comportamento. Como a gente vai se comportar com tudo. Exatamente. Então, para ficar um pouco mais fácil de decorar, de aprender e de aplicar o exercício, né, que eu vou passar depois, CPNECO. Então, nós temos uma sensação que vai gerar um pensamento, que vai gerar CPN, uma necessidade e depois um comportamento. CPNECO. Vou falar essa palavra várias vezes para dar para memorizar, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho do que seria cada um desses pontos, certo? Então coloquei aqui. Muitas vezes a gente experimenta uma emoção, mas não tem consciência dela. E a gente não consegue mudar o que a gente não conhece. A gente não consegue mudar o que a gente não tem esse conhecimento, né? Por isso que eu quero explicar aqui certinho o que é cada um, porque assim, conseguindo mudar um desses pontos ou os 4 pontos, você consegue mudar a sua reação diante das situações, a sua forma de resolução dos problemas. Você consegue mudar o seu comportamento se esse comportamento não está funcional, entende? Então você pode mudar um ou os 4, né, desses itens. Eu vou explicar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil de entender cada um deles, tá? Então eu vou colocar o que eu coloquei aqui. Sensação.
Por exemplo, para simplificar, eu coloquei aqui a raiva. Quando você sente raiva, você sente uma sensação. Certo? Então, quando você sente raiva, normalmente você sente o seu coração mais acelerado, você se sente mais irritada, você sente o seu rosto ficando vermelho, você tem várias sensações, percebe que o seu corpo sempre se manifesta de alguma forma, é a sensação que você tem. Então é muito importante que você tenha essa consciência da sensação que você tem, porque o que você tem pode não ser o mesmo que eu tenho, né? Tem gente que me relata, eu com raiva começo a tremer, começo a falar o que não deveria, minha pressão cai, enfim, cada um tem a sua forma, né? Então é importante que você entenda como é a sua sensação. Como você se comporta. Com a sua sensação, o comportamento é o final. Tá, desculpa. Então, qual é a sua sensação no seu corpo diante daquilo que você está sentindo? Então, vocês aí que estão me assistindo, ou você mesmo, Solange, para um pouco, né, para refletir como é que você se sente quando você está sentindo a raiva, que foi o exemplo que Poderia ser também nervosa, mesma coisa? Pode sim, a raiva pode ser nervoso, mas a sensação que eu quero trazer aqui é a sensação que você sente, que se manifesta no seu corpo. Eu dou risada. Como eu disse, tá vendo? Então tem das mais variadas formas, já falaram, né? Pra mim, eu vou até falar aqui em público, né? Que qualquer dia eu vou levar um tapa na cara. Porque a pessoa vem com, né, algo pra mim e eu fico nervosa. Se você não sabe como reagir, você dá risada. Então percebe, é uma forma como o seu corpo se manifesta diante da raiva. Você sabe que quando você começar a sentir raiva, o que você vai fazer? Vai ser dar risada. É importante você ter a consciência disso. E interessante você ter dividido isso aqui também, porque pode ser que quem está assistindo também dê risada e ache estranho, entenda que é sim um comportamento normal, né? Uma sensação normal. Então pare para refletir qual a sensação que você tem em determinada emoção, né? Eu estou dizendo aqui da raiva, mas tem várias emoções, né? Várias. Estou dando um exemplo. São tantas emoções. O segundo aqui da nossa regra é o pensamento. Então, os nossos pensamentos influenciam diretamente na forma como a gente se comporta. Vai longe, né? Pensamento. Exatamente. Nosso pensamento vai longe e ele influencia sim na forma como a gente reage, na forma como a gente se comporta. Então também parar para prestar atenção em quais pensamentos eu tô tendo. Por exemplo, eu tô com raiva porque eu tô no trânsito e tem alguém tentando me ultrapassar. Tô tendo o pensamento de que essa pessoa tá tendo uma atitude que não é legal, essa pessoa tá fazendo para me provocar, tá tentando me ultrapassar, essa pessoa tá querendo entrar na minha frente. Esse pensamento vai fazer com que eu fique com mais raiva ainda. Mas você não tem a certeza de que esse pensamento é real, se a pessoa realmente tá tentando te ultrapassar, tá entrando na sua frente de propósito, mas você cria esse pensamento. Então perceba que pensamentos que estão na sua cabeça no momento quando você está sentindo raiva. Você está sentindo raiva por algum motivo. Questione por exemplo, esse motivo. Eu posso dar um testemunho? Pode, né? Claro. Por exemplo, se é alguém que tá atrás de mim e quer passar, eu lido um pouco com deboche. Se é eu que estou com pressa, querendo passar, eu fico um pouco irritada. Então, são maneiras isso seria de pensamento. a irritação, maneira de pensamento. Por que eu estou ficando irritada? Então, aí entramos no nosso terceiro ponto, que é o da necessidade. Tá? Por trás de toda emoção há uma necessidade a ser suprida. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do trânsito, se você ficou com raiva porque a pessoa está na sua frente, a pessoa está andando lentamente, veio um pensamento,
Porque você precisa suprir uma necessidade, por exemplo, a necessidade... Chegar em tal horário. Exatamente isso, você entendeu o contexto. Então você tem a necessidade de chegar no horário combinado, no horário previsto, você tem os seus compromissos e por isso você ficou com raiva. Entende que você ficou com raiva por algum motivo? Se você não tivesse com pressa, você não ia sentir raiva. Não. Você ia também estar passeando, você não ia xingar a pessoa da frente, né? Verdade. Então teve um pensamento por trás. Que me levou a ser dessa Que te levou a pensar e ter determinada sensação. Legal. Legal, né? Você vê que tudo tem uma linha de raciocínio, né? Então é isso. Muitas vezes as nossas necessidades não estão sendo supridas e por isso a raiva. Outro exemplo que acontece muito, que eu posso trazer aqui, é briga de casal, por exemplo, né? E eu faz tempo que eu não sei o que é isso. Então pare pra pensar, pode ser com os filhos, pode ser com os filhos, pode legal, ser, então. pode ser com um amigo. Então pensa que muitas vezes você também sente um vazio, sente uma angústia, se sente sozinha, sente que não está sendo compreendida. Por quê? Porque tem uma necessidade que não está sendo suprida por trás. O quê? De querer carinho, de querer atenção, de querer ser acolhida. Sim, então também tem uma necessidade. Sim. Sempre tem uma necessidade por trás de um comportamento que a gente tem. Entendi. Né? É verdade. E aí eu trouxe aqui então o comportamento, que é o nosso último item da regra CPNECO aqui, né? Então, nosso comportamento. Quando nós temos uma emoção, temos uma tendência a agir, né? Como eu estava explicando do exemplo do trânsito. Você vai agir, né? Então, você vai ficar com raiva, você vai fazer o quê? Precisa pensar em formas saudáveis de agir, porque se você xinga o motorista do lado, resolve ultrapassar ele também, você vai fazer o quê? Você vai ficar com mais raiva ainda, não vai passar. Você vai incentivar, né, uma briga de trânsito, enfim, você vai ficar pior ainda. Então, o seu comportamento também vai dizer muito sobre a sua forma de resolução de problemas, né? Mas percebe, teve a sensação, depois da sensação teve o pensamento de uma necessidade que não foi suprida e aí você teve um comportamento. Você só consegue mudar um comportamento quando você consegue mudar todos esses itens, porque se você não sabe por que você se comporta da forma como você se comporta, como mudar esse comportamento? É legal, é verdade. Mas tem que se conhecer. Exatamente, por isso que eu falo, autoconhecimento é tudo, né? E eu quis trazer isso exatamente para que vocês entendam um pouco do raciocínio e da forma como a gente muda o comportamento. Porque muita gente me pergunta, mas como mudar um comportamento? Precisa passar por todos esses estágios, todas essas fases, essas etapas, para que você consiga mudar um comportamento que de repente não está sendo funcional, né? Está sendo disfuncional, está te prejudicando. Então, se você quer mudar um comportamento, entenda que tem todo um processo para isso acontecer, né? Então, se você cria consciência, você diminui, por exemplo, a sua frequência cardíaca quando você está nervosa e consegue se acalmar. Conseguindo se acalmar, você entende que você está tendo um pensamento disfuncional e tenta mudar essa forma de pensamento. Mudando essa forma de pensamento, você consegue entender que se você tem um padrão, você já passou por todos esses estágios, e entende que você tem um padrão de comportamento que não está sendo saudável, você fala, peraí, quando eu começar a ter essa sensação, por exemplo, eu tô nervosa, no seu caso, comecei a rir, sei que eu tô nervosa, então comecei a rir e entendo que eu vou ter certas sensações no meu corpo, entendo que eu vou ter certos pensamentos, preciso entender qual tá sendo essa necessidade que não tá sendo suprida, e entendo que aquele comportamento que eu costumo ter não tá sendo bom, então como encontrar uma outra forma com comportamento que seja mais útil e mais funcional? Entende? Então tem todo esse estágio que você precisa criar consciência de cada um dos pontos para desenvolver
adquirir mais inteligência emocional, aprender a gerenciar mais as suas emoções, mudar os seus comportamentos, como eu disse lá no começo, criar também mais autoconsciência, né? Então tem toda essa regrinha aqui que eu coloquei, que são estágios que precisam ser passados. Não é simples, é um processo, né? Mas assim, totalmente possível de ser desenvolvido, não importa a sua idade. Eu falo muito, é muito importante que algumas características sejam desenvolvidas já na infância, né? Porque pensa, é muito mais fácil quando você já aprende sobre tudo isso na infância, mas não importa a idade, pode ser criança, adolescente, adulto, idoso. Tente aplicar essas regrinhas quando você tiver uma emoção que você não está sentindo que está sendo boa, que não está indo a seu favor, está sendo prejudicial e você quer mudar. Tenta colocar essa regrinha em prática. Então, CPNECO, vamos lembrar disso. CPNECO, gostei da dica de hoje, né? Eu falo assim que o programa Convívio para mim é uma escola diária, né? Faço entrevista com o médico, melhora a minha qualidade né, na minha saúde, vem com psicóloga, né? O meu equilíbrio mental também a gente vai melhorando, porque é umas dicas assim que só vem nos ajudar, não né? Não para pensar muitas vezes no dia a dia e dá sim para ser desenvolvido, dá sim para mudar, dá sim para sempre melhorar. Então, vamos colocar em prática, né? Essas tudo quatro que é emoções possível. Que é CPNECO. Tá vendo? Decorou. Assim fica mais fácil. Se eu peço para você lembrar de cada um, é difícil raciocinar. CPNECO, né? CPNECO. Obrigada, doutora, pela dica de hoje. Imagina. Foi de muita utilidade, né? E que Deus continue nos abençoando, porque essa foi a nossa dica com a doutora Ana Lu, psicóloga.